a Bíblia é o único livro, como diz Billy Graham, que você está na presença do autor. Então essa frase é muito marcante para mim. Então, e uma frase que eu escrevi no livro que Deus me deu, de algo que eu vivi e vivo até hoje, de que Jesus nunca prometeu uma vida sem batalhas. Jesus nunca prometeu uma vida sem batalhas, mas o que ele promete na Bíblia é: estou com você em todas as batalhas. Sim, ele não te livra da fornalha, mas ele te livra na fornalha. Na fornalha. Bem-vindos ao nosso segundo episódio do Renovamente. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje é o nosso segundo tempo de gravação. Eu tenho um convidado especialíssimo aqui hoje, mas antes eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar. O nosso primeiro episódio já está no ar. Eu quero saber o que vocês acharam. E convidem seus amigos, sua família, envie para as pessoas que você ama, porque eu acredito que pela pessoa que eu vou apresentar aqui para vocês agora, vocês vão ser edificados. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo. Ele é esposo da Bruna, pai da Betina, é empresário, escritor, tem uma novidade aí, e ele é idealizador, fundador do Cola na Videira, Bruno Loureiro. Loureiro. Pronunciei certo? Certíssimo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Agenda de quem? Agenda do Espírito Santo. É isso aí. Estou muito feliz, principalmente porque você, na sua obediência, Amém. tem se entregado para um propósito lindo. E eu quero saber, fique à vontade. Tem alguma coisa que eu não falei de você na sua apresentação Não, que você é quer isso, complementar? É isso. O principal aí é a família, né? Família. É a família que Deus me deu. E tem milagre aí, né? Tem milagre. Restauração, transformação. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Também estou muito feliz. Que você muito seja feliz. abençoado através de tudo que a gente for falar aqui juntos. Amém. Viu? Amém. Amém. Eu creio nisso. Bruno, eu te conheço através do seu projeto. E eu quero muito que você conte pra gente um pouquinho antes de falar sobre o seu projeto. Em que momento você já começou a se reconhecer como filho de um Deus vivo? Porque tem sempre um momento em que a gente passa por alguma transformação, né? Sim. O Renovamente, ele tem um propósito, a gente estava falando um pouquinho disso, né? Mas eu acredito que, principalmente através dessa palavra, que é a maior revelação de todas, é a palavra do Senhor. Amém. Cada um de nós, mesmo conhecendo, mesmo tendo conhecimento da palavra, na maioria das vezes, a gente só entende aquilo quando a gente passa por uma transformação verdadeira. Aquela experiência muda tudo. Você tem lembrança de qual foi a sua primeira experiência com Deus, que de fato você falou, meu Deus, aqui eu estou me vendo agora como teu filho. Sim. É Jesus. Eu lembro o mês e o ano. Uau. E não faz muito tempo. Você pode contar pra gente? Abril de 2019. Abril de 2019, já acreditava, já lia a Bíblia, já fazia meus devocionais, já tinha o meu relacionamento com Deus. Você nasceu em berço cristão? Você sempre foi evangélico? Não. Meus pais se separaram, e aí no momento da separação, minha mãe buscou na igreja ali um apoio, né, na fé. Por um momento, a gente morava nessa época, até te falei agora há pouco, em Vitória da Conquista, na Bahia. A gente morou por volta de uns 8 anos lá. E aí, no momento que eles se separam, que minha mãe descobre a traição do meu pai e tudo mais, minha mãe busca na igreja uma saída, né? Então, eu acredito que as transformações, elas vêm sempre no vale ali, né? No deserto, né? Então, como a Bíblia diz, uma semente que cai, né, que é plantada, ela precisa morrer, passar por aquele processo de dor para poder nascer algo novo. Então, eu via minha mãe indo na igreja, mas eu detestava a igreja. Caramba! Detestava. E você tinha mais ou menos que idade nessa época? Eu era pré-adolescente e adolescente, né? Então, numa fase mais rebelde? Tipo assim, eu não lembro se eu tinha 10 ou 11 anos quando eu via minha mãe indo na igreja, a minha mãe ia nas vigílias, fazia obra na rua. Sua mãe já buscava? Já buscava. A minha irmã ia, que a minha irmã é mais nova, então ela ia, ela não ficava em casa. Eu era mais velho, então eu ficava em casa sozinho bem. Sim. Então, eu fui algumas vezes, sim, mas eu não gostava de ir. E aí eu comecei a ir na igreja, mas via minha mãe, né? A importância, via minha mãe. Tinha um exemplo ali dentro de casa. Tinha um exemplo, né? a semente foi plantada lá, minha mãe orava, né? Então, mas aí eu busquei em 2011, quando eu comecei a vir morar aqui em Alphaville, por conta da Cielo, que era uma empresa que eu trabalhava, ali eu comecei a buscar por conta própria ir na igreja.
Mas eu só ia na igreja quando eu precisava. Só ia na igreja para pedir oração. Eita, meu Deus, será que alguém aqui se identifica com isso? Muitas vezes eu confesso que eu fui essa pessoa também, de buscar só quando... Era como se fosse uma troca, eu vou lá receber alguma coisa para tudo se ajeitar. E você já se identificava assim? Ou hoje que você entendeu que você ia só por um interesse secundário? Não me identificava, era como cego, né? Não me identificava. E aí hoje eu vejo, né? Eu imagino os pastores, né? Que né, a gente tem contato até hoje, os obreiros e tal, e eu chegando lá e eles de novo você aqui para pedir oração, né? Sim. E aí realmente, quando tava tudo bem, eu não aparecia mais. Caramba. Aí eu gostava de ir em célula, eu ia na célula, mas só ia na célula por conta de um amigo meu, que era meu professor de triatlo na época que eu fazia... eu tinha uns 22 quilos a menos que você tá vendo aqui. Então eu gostava de nadar, pedalar e correr. Fiz 8 anos triatlo. E aí eu ia na célula por conta do meu professor, que fazia célula na casa dele. Mas até nisso Deus é envolvido, né? E era uma influência, Era né? uma influência. Talvez por um interesse ali que você tinha no network, de estar com os amigos, né? Hoje a gente diz network, mas nas suas amizades, no seu grupo ali, te levava de algum modo. Eu projetava errado, vamos chamar assim, mas ao mesmo tempo, Deus eu creio que usava a favor para atuar, né? Sim. Então, era isso, e aí em 2011... E você não se identificava cristão, por exemplo? Você se identificava como o quê? Ateu? Eu era visto como até um cara de fé, por incrível que pareça, mas eu não gostava de me intitular, sou evangélico, sou católico, eu, na verdade, eu não falava nada, eu acho. Acho que eu não falava nada. Sim, louco isso, né? Muito louco, Minha mente não estava renovada ao ponto de falar que eu era cristão. Glória a Deus que esse dia chegou, né, gente? Graças a Deus. Mas assim, você nessa fase, frequentando as células, a sua mãe já estava em outro lugar, porque você estava aqui em Alphaville já nesse tempo. Sim. E me corrija, tá? Se eu estiver errado, que eu quero entender ali sua história. Claro. Mas você já frequentava a célula e, de algum modo, o Senhor já tocava, já falava com você? Ou você ia e voltava, era a mesma neutralidade? Como você se via? Aí eu lembro que em 2012 foi um ano que eu mais fui, assim, se for olhar na quantidade de vezes, eu comecei em 2011, em 2012 eu comecei a me interessar, eu tinha uma ex-namorada, a me interessar em ir no culto de domingo na igreja do professor, do Roy. O apelido dele é Calango. Vou mandar esse podcast pra você, Calango. Um beijo no teu coração, viu, Calango? E aí eu ia de domingo, e o Calango sempre paciente comigo, né? Sempre paciente e tal. E eu comecei a ir de domingo na igreja dele, lá em São Paulo, que eu esqueci o nome agora. Pra me honrar, esqueci o nome. Mas se você se lembrar, você pode falar. Se eu lembrar... Fica à vontade. Tá em casa. Comunhão Ágape, alguma coisa Ágape, igreja Ágape. Amor, tipo de amor ágape, sabe? E aí, em 2018, foi quando eu decidi me batizar. Olha só. Mas só que antes de 2018 tem um ponto importante. Em 2016, eu tive depressão. Foi o pior ano da minha vida, foi em 2016. Pior ano. E por que você tem esse ano com esse carimbo aí de ser o mais difícil? Que você pode contar pra gente? Posso contar. Quase me matei por 3 vezes. A gente hoje conta de forma pública esse testemunho, então quase tirei minha vida por 3 vezes. Esse ano eu peguei até cachumba, pra você ter uma ideia. Depois de velho, você que é médica, cachumba normalmente pega na infância. Peguei cachumba, tem foto, tem tudo. Meu Deus. E eu tava só o pó, literalmente. Destruído. Mas hoje eu entendo que eu precisava passar por isso. E acho que a gente pode contar daqui a pouco, mas teve um porquê também de eu ter chegado na depressão. A depressão não vem assim, na minha visão, ela não vem de repente. Eu acho que tem um histórico, pelo menos no meu caso teve, que justifica eu ter entrado num estado de depressão. Que foi quando você chegou no ápice dela que você falou, poxa vida, eu acho que agora sim eu sou depressivo. Tá tudo errado. Sim. Foi acontecendo aos poucos. Foi acontecendo aos poucos. Minha esposa reconheceu isso e tudo mais, e a minha esposa nessa época não era cristã. Ela também tinha raiva inclusive ela falava que jamais casaria com um pastor, alguma coisa do tipo. Presta atenção nisso, gente. Vocês não conheciam a Bruna ainda. Porque, olha só, contando isso, a gente sabe que pela intensidade que o Bruno conta,
São histórias e histórias, né? E vai me corrigindo aqui, porque eu vou ter muita história. E ela sendo sua esposa, então você já tinha ali quanto tempo de casado? Você estava casado recentemente? Casamos, inclusive, da forma que eu não casaria, né? A gente juntou em 2014, não tinha entendimento, a gente juntou em 2014, e aí em 2016, a gente namora desde 2013, né? Mas em 2014 a gente começou a morar junto, e em 2016 eu passei por esse pior ano da minha vida. Você passou por essa situação. Aí veio uma ousadia de uma amiga dela, cristã, que falou assim, deixa eu levar o Bruno no encontro com Deus. Meu Deus. E primeiro foi a Bruna que identificou que você estava depressivo, ela te ajudou a identificar. Muito. E como a mãe dela também tem há muitos anos um quadro, problema psiquiátrico, então a Bruna identificou muito fácil isso daí também, assim, sabe? Na verdade, não é que ela identificou fácil, ela soube lidar de forma fácil. Ela foi a pessoa certa para cuidar de mim ali. Mas mais uma pergunta aqui antes de você contar sobre essa amiga aí, que foi um instrumento, sem dúvidas, na vida do Bruno. Agora a gente já tem, né, essa informação, mas antes que ela, de fato, fosse uma pessoa que fosse abrir uma porta ali para um novo passo para você, como que você começou a identificar que estava mal? E eu tô te perguntando isso porque eu acredito muito de que, na maneira perfeita do Espírito Santo, ele vai falar com alguém que talvez não consegue identificar que está precisando de ajuda, Muito bom, muito importante. E eu vejo que, eu falo, como profissional de saúde, eu te digo isso, eu vejo que os homens têm mais dificuldade de identificar certos traços e até mesmo de aceitar isso. E às vezes acontecem esses roubos emocionais, a gente vai camuflando, vai guardando, né? Sim. E a mulher na sua sabedoria, porque, gente, não tem nem por que eu falar, né? Esquece. Não é porque eu sou mulher, mas eu vejo que a mulher, ela tem uma atuação que de fato salva seus maridos, salvam as pessoas em volta pela sensibilidade. Total. Né? Consegue mostrar as fragilidades de um jeitinho diferente. Quando você começou a perceber que você não estava bem, e em que momento ela interviu como a sua esposa, como essa mulher sábia, que já estava ali cumprindo o papel dela? Já estava. A mulher é como o Espírito Santo dentro de casa, né? Por causa dessa sensibilidade. Eu comecei a perder o interesse pelas coisas. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Em 2016, eu estava no auge da minha carreira. E era uma outra carreira, daqui a pouco a gente conta sobre isso. Era uma outra, fiz uma transição de carreira. Só que eu fiz uma transição de carreira na força do meu braço e não na vontade do Senhor. E eu estava no auge, eu trabalhava na Cielo, eu era coordenador na Cielo de tecnologia, e tinha equipe e tudo mais, e os projetos sendo entregues, tudo dando certo, fazia esporte, né? Tinha 22 quilos a menos, você tá vendo aqui, fazia triatlon. Acordava 4 horas da manhã para poder pedalar aqui em Alphaville, para poder treinar e depois já ir trabalhar, e era visto pelas pessoas até como um cara, poxa, que bacana, que referência. Mas eu comecei a perceber que eu comecei a perder o interesse pelas coisas. Comecei a perder o interesse pelo esporte, comecei a perder o interesse pelo trabalho, comecei a perder, acho que esse é o sinal que eu comecei a observar, e essa perda de interesse fez com que a minha energia caísse. Então, sempre tive muita energia para fazer as coisas, eu comecei a ter baixa, assim, sabe? Eu não via a hora de chegar em casa depois do trabalho e ficar em casa, sair, voltar rápido, quero trabalhar, entregar o que tem que entregar, voltar e ficar só em casa. E em relação a pessoas, você não queria estar perto de pessoas, você queria ficar mais na sua? Não queria, é muito bom. Não queria, esse era um problema que eu tinha no meu relacionamento, e a Bruna, aí ela não conseguia identificar, porque nos finais de semana, eu não gostava principalmente nesse ano, eu comecei a não ir mais em ambiente social. Eu não queria ir sair com os amigos, churrasco. E não era você. Todo mundo estava adaptado com o Bruno da galera. Nossa. E eu comecei a realmente me fechar num casulo. Bruna, aí a gente teve problemas de relacionamento em relação a isso, porque ela achava, poxa, mas você não sai comigo, você não me acompanha, você não me acompanha. A gente não tinha filhos nem nada. Então, o nosso relacionamento começou, inclusive, a se distanciar nessa época. Então, eu só queria ficar em casa. Caramba. E... Às vezes, só abrindo uma aspas, nos casais, eu acredito que isso até acontece de uma maneira imperceptível, mas às vezes a mulher passa a pensar que o problema é com ela. Exato. Ou que o esposo não está correspondendo e, na verdade, ele não está sabendo lidar com a própria dor. Eu acredito que seja algo desse tipo. Sim. Né? E tinha uma dor embutida dentro de mim. Gerou uma crise secundária, que era uma crise que você estava passando, gerou uma crise. Sim.
no casamento ali, mesmo que Sim. cada um lidando com essa dor, tentando entender. Exato. E a gente quase se perdeu nesse momento. E aí tinha uma dor, não sei se eu posso falar aqui agora, mas tinha uma dor embutida dentro de mim maior, que ninguém sabia. E essa dor, sem eu perceber, hoje eu sei, mas sem eu perceber, ela fazia questão de eu me fechar cada vez mais. Então, quando eu morei em Vitória da Conquista, eu tive episódio de abuso 3 vezes. E aquilo eu guardei as 7 chaves. E aí, na minha pré-adolescência e adolescência, eu fiquei viciado em pornografia. E aí, quando eu fiquei adulto, já trabalhava no Banco Citibank, eu tinha dinheiro, então eu comecei a me envolver no mundo da prostituição. De uma forma pesada, aqui em São Paulo. Com isso tudo que você possa imaginar, não me orgulho disso, claro, mas essa é a minha história. Então, quando eu ficava sozinho, ou a Bruna achava que eu estava sozinho, eu estava na mentira. Eu estava nos meus vícios, entendeu? Então, a depressão, ela veio por conta disso. Esse acúmulo de traumas desde lá da infância, que veio se acumulando, se acumulando, se acumulando. Eu ajudava pessoas, eu tinha projeto de desenvolvimento emocional, ajudei muitas famílias, mas a cada família que vinha me agradecer, eu e Bruna trabalhando sempre junto, eu não me sentia merecedor daquilo e nem me orgulhava daquilo, porque eu sabia do que eu carregava de mentira e de vício, de problema que eu não conseguia compartilhar com ninguém. E você via isso como um auto-julgamento mesmo, um martírio? Era um martírio. Porque eu acredito que, honestamente falando, eu, Tayla, trazendo isso, a maneira de como muitas vezes eu me vi na minha vida, também passei por coisas parecidas, eu sofri abuso também, passei por muitas coisas ali já na minha infância, e eu só consegui, na verdade, identificar algumas coisas depois de adulta. Mas durante esse tempo, até guardando só para você, você se sente totalmente impuro, você se sente culpado, você não sabe lidar, e a culpa, ela gera algo que é muito triste, eu vejo, porque eu vivi isso, tá? E eu digo, eu ainda tenho sido curada nisso, porque o Senhor, Ele nos cura todos os dias, né, Bruno? Amém. Mas ela gera não merecimento. A gente não se sente merecedor de mais nada. E se a gente já não se sente buscando tanto a Deus, imagina nessa fase, você se autodestruía. Total. É porque o que acontece? A gente não é merecedor de nada mesmo, nós seres humanos. Só que colado na videira, com Cristo, eu não sou merecedor, mas eu vou buscar nele e me encho dele. Sim. Antes eu não tinha Cristo. Não me sentia filho, nem sabia que eu era filho de um Deus Pai. Uhum. Não tinha essa consciência. Você não tinha essa então consciência. eu era não merecedor, mas canalizado para um lugar distante dos braços do nosso Pai que está nos céus. Sim. Então eu não tinha onde me encher, eu só me esvaziava, ao ponto de querer tirar a minha própria vida. A culpa é o pior veneno emocional que pode existir. E isso me engaja hoje a ajudar pessoas. Exato. É a condenação. Exato. Isso é um cativo mesmo, né, emocional na nossa geração. Então, era mentira e eu não conseguia. Por mais que eu fazia terapia, coitada da minha psicóloga, 5 anos fazendo terapia, em nenhum momento eu expus essa dor. Então, em 2016... E você não expunha por quê? Eu não tinha coragem. Pra mim era uma vergonha. Como homem, talvez, era uma vergonha de falar que eu fui abusado. E te impedia e da de forma ser que ajudado. foi, que não vem ao caso aqui. E ainda te impedia de ser, de fato, ajudado por ela ali. Exato. Então, quantas vezes a gente não vai desabafar com alguém, mas ao mesmo tempo você não coloca todas as cartas na mesa, então o outro lado fica difícil de ajudar. E esse era eu. A Bruna, nesse momento que a gente está gravando aqui esse vídeo para vocês, esse podcast, ela está dando aula de inteligência emocional, lá na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Lá eu fui curado com alguns problemas que eu tinha, por exemplo, com meu pai, liberei perdão pro meu pai, a gente resolveu o problema com paternidade aqui na Terra e tudo mais, mas lá eu não expunha essa minha dor que eu carregava desde criança. Então ficava difícil do Rodrigo, que é o presidente lá, me ajudar. Eu não expunha. Você tentando enterrar ela foi te enterrando. Foi me enterrando, literalmente. Caramba! Foi quase uma garrafa inteira de uísque em casa. Até fumar cigarro eu fumei, bêbado mesmo, assim, quase eu tirei minha vida por 3 vezes na varanda da minha casa, que inclusive tá lá até agora, a nossa mesma casa. E aí em 2016, na ousadia do Espírito Santo, uma amiga da Bruna falou, deixa eu levar o Bruno no encontro com Deus. Uau. Deixa eu levar. E qual a é o Bruna, nome dela?
Ariane. 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 Olha só o seu papel na vida dessa família. Ariane, isso é demais. Inclusive, fazia muito tempo que eu não encontrava ela. Encontrei com ela domingo retrasado, ou passado. E fiquei muito feliz de ver ela, o marido dela e tudo mais. E aí lá no encontro com Deus foi aonde, assim, Ali você viveu uma renovação. Eu vivi algo, sem ter ainda o entendimento, mas eu vivi algo e lá foi onde foi liberada uma palavra que eu vivo hoje. Eita. Então, lá no encontro com Deus, que Bruna deixou eu ir. Inclusive, Bruna me levou e foi buscar. Mesmo ela não gostando. Uhum. Lá... Ela tinha essa resistência. Total. Ela não acreditava em Deus? Não, ela acreditava em Deus, ela tinha fé, mas da forma que ensinaram para ela, da forma que ela aprendeu. Mas ela não tinha o entendimento de Jesus Cristo. Então ela falava abertamente, e isso faz parte do testemunho dela, de que quem é ele que morreu por mim, eu não pedi para que ele morresse por mim. Meu Deus. Esse era o nível da ousadia, da cegueira que ela tinha. E tá tudo certo, porque a própria Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento. E aí, Tayla, é uma das coisas que eu mais amo nessa fé. Uhum. Que é somente o Deus vivo para abrir os olhos do ser humano. Ele que abriu os seus olhos. Ele que abriu os meus olhos. Sim. Ele que abriu os olhos dos meninos. Sim. Nós seríamos incapazes de ver o que a gente vê hoje. Por mais que você crie uma explicação. Então, se alguém da tua família não está vendo o que você vê, calma. Quarto de guerra, oração, ore pela pessoa, dá amor, seja Cristo na tua casa e tenha paciência. Arrependimento. Total. Muito arrependimento. Total. Tenha paciência com quem está perto de você, que você ama, que não enxerga. Eu tive que ter essa paciência com a Bruna. Assim como ela também teve que ter comigo emocionalmente. Eu tive paciência com ela espiritualmente e ela emocionalmente. E o encontro com Deus foi a coisa mais maravilhosa. Foi bom demais. E o que aconteceu ali? Inexplicável, porque lá não podia falar, não podia levar celular. Foi muito aquele tete a tete, você e o Espírito Santo, você e... Só que teve um problema, né? Aí é onde eu acredito muito no renovamente diário, né? Porque ali foi um momento muito especial. Um profeta que foi lá num culto e não me conhecia, ele derramou uma unção de evangelista, eu nem entendi o que era isso. Ele falou assim, ó, tem gravado, Sansão já viu. Uma unção de evangelista está sendo derramada sobre a tua vida, eu vou restituir sua vida financeira e eu vejo uma mulher ao teu lado que vai seguir com você no chamado de Deus, o nome dela é Bruna. Glória a Deus. E ele não sabia de nada? Ele não sabia de nada. Eu, por ignorância espiritual, eu fiquei só com a parte financeira. Unção de evangelista... Total. A unção de evangelista eu nem deletei da minha mente. Fui saber disso só em 2020, eu já conto. Não é caso de rir, mas é engraçado. Porque essa é a verdade. Já menti muito na minha vida, Tayla. E eu fiquei muito feliz de ter ouvido que era a Bruna, porque a gente tinha uma crise no nosso casamento, embutida ali. Então eu fiquei feliz e que ali foi uma esperança. Poxa, a Bruna, a gente vai dar certo. Porque eu amava ela, amo ela. Sim. E não queria perder. E eu sabia das minhas falhas como homem. E aí depois do encontro com Deus, ali foi o momento mais difícil. Eu voltei para a prostituição. Sério? Então vamos lá. Você teve essa experiência, você soube que ali tinha um Deus falando com o Bruno. Audivelmente. Ele, além de entregar a palavra, ele te disse o que iria acontecer para fortalecer a sua fé. Hoje a gente sabe que a maneira que ele tem não é para te encantar, não é para te seduzir, mas é para te dizer, olha, mesmo você se sentindo todo errado, se sentindo o cara menos merecedor de tudo, olha o que eu tenho para você. Fazendo as coisas erradas na prática também, e olha o que eu tenho para você. E olha o que eu tenho para você. É isso aí. Ele te ama incondicionalmente, de fato, né? Mas aí você teve essa fase, você teve essa experiência, mas o homem carnal, vamos dizer assim, Sim. O homem carnal, ele infelizmente, ele voltou ali a fazer coisas que você se via aprisionado. Sim. Mas foi imediatamente após isso. Como que foi essa... Não, então é uma palavra que eu não gosto. Porque eu acredito que isso acontece com muitas pessoas durante o processo de encontro com Deus, de conversão, de literalmente conseguir se entregar, quebrar essa resistência. É uma luta, é uma guerra espiritual, né, Bruno? E aí eu acredito, eu descobri o caminho que está escrito na palavra e é esse caminho que a gente tenta compartilhar todos os dias lá no Cola na Videira. Sim. Mas depois então assim, você resumiu. Eu tive essa visão de Deus que eu não tinha. Deus me ama mesmo eu não merecendo e mesmo eu fazendo as coisas erradas, porque eu traía minha esposa e era viciado em sexo, prostituição e pornografia.
Eu falei, então aquilo mexeu muito comigo, mas mesmo assim eu caí. Uhum. E por que eu caí? Porque eu não tive uma continuidade e eu não caminhava com Deus. Sim, isso é muito... Por isso que eu não gosto da palavra processo, mas obviamente que eu entendo quando a gente fala processo, mas eu gosto da palavra caminho, caminhada, caminhar. E o caminhar é diário. Uhum. E eu não sabia também disso. Então eu fui descobrir no caminho, e aí em 2018... Muito poderoso isso. Esse é muito poderoso. Aí vai vendo, Tayla, tem muita história, né? Mas tem um cara no meu prédio que é meu pai na fé. O nome dele é Silas. E ele é pastor também, ele é porteiro. Mas ele é pastor da Assembleia de Deus. Eita glória. E ele fala assim, eu não sou Malafaia, eu sou Malafeita. Quero o senhor assistindo a gente, seu Silas. Deixa um comentário aqui. Deixa aqui, eu vou mandar pro senhor um beijo do coração. Ele já veio, inclusive, aqui nesse estúdio para gravar comigo. Depois eu te mando também. A gente trouxe ele recentemente. E o Silas foi o cara que mais me ensinou sobre como caminhar com Deus. Essa perseverança. O novamente que a gente estava falando. Total. É ele que estava... Ele era o cara que fazia eu enxergar o renovamente, o novamente. E foi ele que mais me ensinou Bíblia. Ele foi o cara que me via chegar bêbado, que não sabia onde parar o carro, não sorria para ele sorria para mim sempre. Teve vários momentos que eu chegava com raiva de mim mesmo, eu tinha raiva. Eu tinha raiva de mim mesmo. E eu só externalizava como um cara estressado. Mas ao mesmo tempo era visto como um cara, poxa, o Bruno tem sucesso profissional, é atleta, bacana, gente boa, gratidão. Eu falava muito gratidão, era visto como Bruno Gratidão, criaram até meme disso. Olha. Mas era só fruto podre. Mas você se via assim internamente ou as pessoas identificavam que alguma coisa ali não era coerente? Não, ninguém via nada. Aos olhos das pessoas, você era o cara feliz, o cara satisfeito, o cara com tudo certo. Perfeito. Aí foi com o Silas que eu entendi que o segredo de andar com Deus não é a gente meio que mudar os frutos, mudar os comportamentos. É ter uma transformação genuína ao ponto de fazer você nascer de novo. Sim. É uma nova árvore. Sim. Não é nem frutos novos. É nova árvore, é como uma nova árvore mesmo. E foi o que ele fez comigo. Só que ele fez comigo no caminho. Quando eu decidi, depois de... Poxa, eu fui no encontro com Deus, voltei pra prostituição, não da forma que eu fazia antes, era de uma outra maneira, era mais espaçado, mas ao mesmo tempo, cada vez que eu fazia, a culpa só aumentava. O temor aumentava. Nossa, era terrível. Era uma vida assim, eu vivia realmente condenado. E aí ele teve esse papel de te pegar na mão, te ajudar, ele fez não te julgar, cara, porque... Não julgou. Gente, de verdade, vamos valorizar isso aqui. Eu acredito que você que está assistindo a gente, porque quando você fala isso, eu reconheço as pessoas na minha vida. Ontem mesmo eu estava falando com a minha irmã, com a Laira, um beijo, minha irmã. Você ontem falou comigo e ela falou o seguinte para mim: irmã, você é minha parteira espiritual. Porque muitas vezes você não desistiu de mim. Você aguentou as contrações por mim. Para que a Laira curada nascesse, né? Para que a Laira fosse gerada. E eu falei para ela, meu Deus, você é a minha também, porque como é importante a gente ter essas pessoas, e eu vejo outras pessoas com esse papel para mim. É como se o seu Silas fosse o seu parteiro. Total, meu parteiro. Verdade. Para pensar, você que está em casa, você que às vezes está aí com a sua família, e muitas vezes a gente busca a referência, a pessoa com a palavra certa dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa liderança, num artista ou em alguém que você vou comprar o livro desse cara e lá vai estar a resposta. A gente busca tanta coisa, né? E olha só o cuidado de Deus com a vida do Bruno e com a família do Bruno. Tinha um porteiro, um cara que ele veria todos os dias. Qual o significado disso na vida de uma pessoa que de fato não deixa passar despercebido e passa a dar bom dia para o porteiro? Porque antes de construir um relacionamento com Deus, através do porteiro, ele teve um relacionamento com seu Silas. Total. Seu Silas tinha uma participação na sua vida a ponto de conseguir te influenciar. Porque poderia ser só um bom dia, boa tarde, boa noite, passar por ele e nunca dar atenção. Sim. Olha o cuidado de Deus na sua vida. Ele tem o entendimento que ele é um embaixador de Cristo, então para ele tem essa... Você vê nos comportamentos dele, você vê como fruto, Sim. ele sempre com uma energia absurda,
ele nunca para baixo. E da onde vem aquilo? É esse entendimento que ele tem, eu não sou só um porteiro aqui. Uhum. E até ele entendeu o papel dele ali. O papel dele, a identidade, né? Total, total. Meu Deus. E ali ele nunca apontou o dedo para mim e isso fez com que eu me abrisse para ele. Sim. Também. Sim. Então ele sempre estava ali e foi o cara que me inseriu Bíblia. Eu lembro que das primeiras vezes que ele falava, Bruno, agora vamos começar a ler a Bíblia. Bíblia, eu achava a coisa mais chata. E eu tinha vergonha. Eu lembro da primeira vez que eu andei com a Bíblia na mão para ir num culto. Eu encontrei um amigo meu na rua, eu tinha vergonha. Eu passei por uma fase assim também. Eu falava, peraí, essa Bíblia, aonde eu coloco minha Bíblia? Eu andei sempre com bolsa grande. Mulher tem essas habilidades. E eu ficava naquela, quantas vezes eu fui para a igreja sem a minha Bíblia. Olha isso. E depois teve um momento que eu falava, não, é um absurdo eu não ter trago a minha Bíblia. Como que eu vou perder isso aqui agora? Mas muda, mas a gente passa por essa fase. Sim. E aí ele me ensinou quem Jesus é, me ensinou a ler a Bíblia. E aí, como que as coisas começaram a mudar? Quando eu entendi que eu tinha que caminhar no particular com Jesus. Sim, essa intimidade. Eu lembro exatamente onde eu estava, lembro a data, dia 29 de agosto de 2018, eu decidi me batizar e decidi começar a ler a Bíblia. Foi uma quarta-feira à noite, eu me batizei, aconteceu de tudo para não chegar no batismo, mas graças a Deus deu certo e naquele dia pela manhã eu comecei a ler. E aí eu li sozinho, sem ninguém me ver, sem internet, sem nada, sozinho, eu e Cristo. E aí eu fiz a pergunta, assim, principalmente você que quer começar a ler a Bíblia, eu não sei como começar, eu te dou duas dicas, ou duas orientações, se é que eu posso fazer isso aqui. Com certeza, fique à vontade. A primeira é, você precisa conhecer quem Jesus é, né? Então, a Bíblia conta nos 4 evangelhos, são 4 livros dentro da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história de Jesus. Então eu te oriento a você começar no livro de Lucas. Mas também eu te oriento a você trazer a sua demanda para Deus. Como início de caminhada é muito importante. Depois você vai ter entendimento que você vai sem nada e vai buscar nele o que ele quer. Mas no início de caminhada eu fui buscar o que Jesus dizia sobre a ansiedade, porque eu era muito ansioso. Então eu levei a demanda. Né? Hoje já não é assim. Hoje eu só digo, eis-me aqui, Senhor, fala comigo o que o Senhor deseja. É como se as suas dores fossem te movimentando, te motivando a buscar algo na palavra para ser. Então, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Se você jogar no Google, você não precisa ter ninguém perto de você. Ele vai te dar os versículos e você vai atrás desses versículos. E você vai dizer, se existe um Deus vivo, se existe alguém que está me vendo aqui que eu não estou vendo, fala comigo através desse texto. Eu amo isso. Ali... Amo isso. Demais, eu também. Então, ali foi o meu primeiro passinho com Jesus. Aí foi 1, 2, 3. Falando com você. Falando comigo. Então, até hoje, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu digo isso com muita alegria e ousadia para transbordar essa coragem na vida das pessoas. A Bíblia é o único livro, como diz Billy Graham, que você está na presença do autor. Então essa frase é muito marcante para mim. Então, e uma frase que eu escrevi no livro que Deus me deu, de algo que eu vivi e vivo até hoje, de que Jesus nunca prometeu uma vida sem batalhas. Jesus nunca prometeu uma vida sem batalhas, mas o que ele promete na Bíblia é, estou com você em todas as batalhas. Sim, ele não te livra da fornalha, mas ele te livra na fornalha. Na fornalha. Então... Né? E ali ele vai estar lá, literalmente te livrando. Né? E olha que poderoso, antes de você continuar. Vamos por etapas. Olha só, você já entende aqui que por mais que você não saiba nem como começar, tem uma palavra viva, que literalmente ela vive, que você pode acessar a hora que você quiser. Eu não sei como, ele deu a dica aqui. Ele começou por livros que de fato fizeram a diferença, porque você pode começar por livros que você não entende nada e parar. E ali você foi encontrando algo a mais de Jesus. Sim. E através da sua ansiedade, a dor, o questionamento que você tem, você levou como um ponto-chave para pesquisar. Você pode pesquisar no Google. Às vezes está, ansioso de fato. Estou ansioso e eu sou desobediente. Procura essa palavra-chave e ela vai te levar aos lugares de resposta, porque Jesus vai falar com você ali. Total. Tem uma Bíblia que eu acabei não trazendo, mas tem uma Bíblia que eu gosto, que a capa dela é diferente só, eu comprei lá com o pessoal do Jesus Copy, eu mesmo me dei de presente 2 vezes a mesma Bíblia. Este livro é sobre Jesus.
Tem uma foto, Eu depois eu te não mostro. tenho. Nossa, não, tem que dar uma Bíblia pra você. Quero, livro, gente, ó, tá gravado, hein? Este livro, tem que dar, Sansão, me lembra aí que eu Tá vou gravado, esquecer, Sansão. Sansão. E Este aí? livro é sobre Jesus. Uau. Por exemplo, nesta Bíblia, se você vai no final, tem um mapeamento. Como eu sou formado em tecnologia, eu sempre gostei de mapeamento das coisas e tal, análise de comportamento. E Mais aí, analítico. mais analítico. E aí, na Bíblia, lá no final, tem lá os sentimentos que nós, seres humanos, passamos, e, por exemplo, a ansiedade, e os versículos. Então, você não precisa, se você tiver essa na mão, você não precisa nem no Google. Ela mesma já te dá quais são os versículos para você meditar. Já vão... Nossa, já vai estar ali. Perfeito. E é importante dizer isso, só porque a gente pegou o gancho aqui. Me perguntaram anteontem, Bruno, mas como é que você lê a Bíblia? Você acorda e você abre e lê? Eu falei, não é assim. Mas ao mesmo tempo é difícil para eu te ensinar. Mas o que dá para eu te ensinar é, a Bíblia não é assim que se lê. Não é um livro de sorte, até porque na própria Bíblia está escrito que não existe sorte. Mas não é um livro que você abre e você sorteia uma palavra para você. Sim. Não, você se submete a um Deus que você não vê e pede para ele falar com você. Mas se você está no início da caminhada cristã, tu precisa conhecer quem Jesus é. Foi assim que eu fui transformado. Eu também. Livro de... Eu também. No meu caso não foi Lucas que eu indiquei, quem Mateus. Era esse Jesus a quem eu queria seguir, mas eu queria saber quem era para eu poder seguir. Exatamente. Perfeito. Aí eu lembro que tem uma passagem que tinha um cara chamado João Batista, você sabe, mas tinha um cara, João Batista, que anunciava Jesus. Foi o último ali que anunciou a vinda do Messias, né? O último profeta. E ele tinha discípulos que seguiam ele, que estavam com ele ali no deserto. E aí 2 discípulos dele deixou de seguir João Batista e começou a seguir Jesus. E aí Jesus parou um dia e falou assim para eles, mas o que vocês estão procurando? E eles falaram assim, Rabi, aonde você mora? Sim, é muito lindo isso. Rabi, onde você mora? Então assim, eu quero viver com você. Eu quero andar com você, quero dormir com você, quero acordar com você. E foi isso que eu comecei a descobrir que é possível. E aí é aquela coisa que a gente não explica, né? O momento de devocional diário, de leitura da Bíblia, você recebe um renovamente, uma renovação na tua alma, no teu espírito, tudo. Que você começa a perceber que isso tem mais... foi aí que eu comecei a ser transformado. Isso daqui é mais prazeroso do que sexo, do que prostituição, do que pornografia. Não é da noite pro dia, mas foi uma construção. Mas sabe, isso é muito poderoso. Primeiro, abrindo uma aspas no que você disse sobre buscar na palavra. Para mim, sem dúvidas, hoje... E eu digo mais, você falou de um profeta, e na maioria das vezes, a gente busca a resposta em pessoas que têm a revelação. Um profeta, ele é conhecido porque ele revela algo, ele ouve a voz de Deus, ele te conta algo que talvez o Senhor tentou te falar e você não ouviu. Ele é direto com você, como ele foi com você. Perfeito. Você vai ser um evangelista, eu vou resolver sua vida financeira, e vai ter uma mulher que vai estar na sua vida, que é a Bruna, mas ele teve um contato com o homem. Perfeito. O homem foi usado, mas aquele homem, para ser usado, tinha uma intimidade com Deus. Isso é um ponto. O segundo, eu nunca fui uma aluna exemplar, mas sempre fui da leitura. E depois que eu me formei, eu me tornei extremamente estudiosa. Mas a Bíblia, eu sempre tive essa coisa de buscar. Mas eu nunca discerni, eu te confesso. Aquilo edificava, me trazia uma fé, eu sabia que tinha um Deus. Mas o momento em que eu comecei a viver revelação, viver essa mágica que a palavra faz, né? Esse extraordinário que acontece, eu percebia que era quando eu ruminava. O pastor Ricardo, ele me ensinou isso, preciso honrar a vida dele, que ele fala, gente, a gente precisa ruminar a palavra de Deus. E o que é isso? Perfeito. Uma frase curta que você lê. Eu sou a videira verdadeira. Peraí, mas o que é isso? Videira? E aí você lê de novo e lê de novo. Às vezes aquilo não entrou na sua cabeça. Mas você busca mais um pouco e você vai entender o contexto. Para entender o contexto, você vai sendo... Eu acho que seduzido não é a palavra certa, mas você vai vivendo algo tão maravilhoso, tão poderoso, que você mergulha na palavra. Sim. E quando você vê, você quer mais, porque é de fato o momento em que ela se torna pão, ela te nutre. Delícias perpétuas, não tem fim. E, quimicamente falando, ela produz, sim, a química
que ela ultrapassa o prazer sexual, que ela ultrapassa o prazer de um atleta que treinou e foi embora para casa super animado, né? Sim. Gera endorfina, serotonina, adrenalina. Ó, Porque como eu gosto de você vive o mapeamento, extraordinário, de fato. fato. Por isso que você vicia, porque quimicamente é um vício. Então, Tem a gente explicação. precisava criar um dia um mapeamento de como que a pessoa entra num devocional e sai de um devocional. Eu tô trabalhando nisso. Pelo amor de Deus, Mas tá tem que quase ter saindo. isso. Sansão, pelo amor de Deus, Tô tem que ter. buscando em artigos coisas que, de fato, comprovem para as pessoas que são racionais, Sim. que são analíticas e até querem entender, mas às vezes a falta da resposta não deixa. Mas a gente vai chegar lá. Maravilhoso. E se você quiser, eu sou um case disso. mesmo, graças a Jesus. Maravilha. Porque fui atleta, eu sei o quanto que um atleta sente de hormônios do prazer sim. e o quanto que eu sinto de hormônios do prazer sim. quando eu tô na palavra. E detalhe, digo mais, falando de depressão, existe a depressão que é química, por falta de comunhão, por falta... Peraí, foi você quem falou algo sobre o poder da oração em uma das suas lives? Pode ter sido. Sobre a química que a oração ela gera. Sim. E a pessoa que de fato não ora, ela vai tendo menos vontade de viver, literalmente. Ela vai tendo mais crise de ansiedade. Sim. Você começa a viver distúrbios que são químicos e você pensa que você só está morrendo porque você está envelhecendo, porque você não está bem, enfim. Então, isso tudo tem explicação, sim. Mas por mais que a gente tente definir e explicar, é impossível explicar o agir do espírito. Né? Porque é onde a palavra realmente vive. E essa árvore, né, vem nascendo de novo. Vem nascendo de novo. Uau. E aí foi uma construção de... Você viveu uma transformação muito poderosa. Graças muito a Deus, é isso que eu ocorre todos os dias, querendo que as pessoas vivam isso também. E aí, porque essa é a proposta de Cristo, né? Quando ele fala para Nicodemos na Bíblia, que era um cara religioso, que conhecia muito as escrituras do Antigo Testamento, que naquela época só tinha o Antigo Testamento, ele disse ao Nicodemos, conversamos, não foi com essas palavras, eu vou parafrasear, mas ele disse assim, Nicodemos, chegamos até aqui, daqui para frente, você precisa nascer de novo. Não dá mais. Não dá mais. E aí? Você faz isso, você faz tudo bem, tal. Ora, sabe tudo que está escrito, mas chega um ponto que você precisa nascer de novo. Aí vem aquilo que o profeta Ezequiel escreveu, que Deus iria nos dar, né, com a vinda do Messias, de Jesus. Um coração novo e um espírito novo. Como eu amo isso. Aí vem Jesus e fala, então, é necessário nascer de novo. Da água e do espírito. Algo que só Deus pode fazer. Taila, você pode... eu quero criar um novo hábito na minha vida de acordar cedo como eu fazia, de tomar banho gelado como eu fazia, de pedalar 60 quilômetros antes de ir pra Cielo. Cara da alta performance. Alta performance. Não, assim, beleza, tudo isso é válido, tudo isso funciona até a página 10. Mas chega um ponto que aí eu creio que cada um vai passar por esse momento, que você vai falar assim, não, agora não dá mais, é só Deus. Você busca seu limite, você chega no seu limite, porque você é limitado, mas ele não. Ele é perfeito, foi o que aconteceu comigo. Então eu tive essa experiência toda, não só na área corporativa, mas no esporte, que eu tocava a minha vida do meu jeito. Aí é importante dizer que depois que eu saí do encontro com Deus, eu falei, eu vou fazer uma transição de carreira. E isso impactou no seu casamento, impactou no seu trabalho, na verdade impacta em tudo. Né? Mas você foi vendo agir em cada área. Pensando no seu trabalho, em que momento que você viu que a coisa estava mudando e você passou da fase assim, nossa, agora eu já não me vejo mais aqui, preciso fazer uma transição? Quando em 2016, quando eu recebi essa palavra, e eu também nos finais de semana, que foi inclusive onde eu conheci a Bruna, conheci ela dentro de um treinamento de inteligência emocional. Eu já ajudava pessoas aos finais de semana como staff de uma equipe. E ali eu comecei a aprender e tudo mais. Quando eu recebi essa palavra no encontro com Deus, sem ter o discernimento e sem também buscar ninguém experiente na palavra, eu quis definir do meu jeito as coisas. Sim. Eu falei, vou fazer uma transição de carreira. Né? Começou em 2016 essa transição de carreira. Na verdade, em 2014 eu já comecei a pensar, mas em 2016 eu falei, agora eu vou botar em prática. De 2014 a 2016 eu só tinha um sonho de trabalhar com a Bruna, porque era o que eu já queria. Quando o profeta falou, só veio para confirmar. E aí, em 2016 a 2018, eu comecei a executar aquilo que eu queria, testar em paralelo com a Cielo. Fui ser nutricionista. Eu tinha um projeto na área da saúde, inclusive. Nutrição emocional. Uau! Nossa, sensacional isso. Eu era atleta na época, gostava de nutrição, precisava também para poder fazer triatlo amador e tudo mais.
E aí eu falei, cara, eu vou voltar a estudar. Fiz 5 semestres de nutrição na Unip, aqui em Alphaville. 5 semestres, voltei pra cadeira. Tudo sem Deus falar pra eu ir. Mas eu fui mesmo Muito assim. bom, gente. Pedi as contas, dia Muito 31 bom. de março de 2018, pedi as contas da Cielo e fui. Tinha uma clínica Rotique, Caramba. minha ex-psicóloga abriu uma sala pra mim lá e falou, meu, preço de custo, você pode ficar aqui, Bruno. E aí eu chorei, falei, nossa, sério? É de Deus. É de Deus, a sala é minha, acabou, vou atender as pessoas aqui e tudo mais. Até o dia que Deus falou. Que loucura. Só que aí, antes dele falar pra eu largar esse projeto que eu construí na força do meu braço, ali foi o momento, eu preciso contar isso. Tudo começou aqui quando você me fez uma pergunta sobre paternidade, Deus como pai, né? Você me fez uma pergunta dessa. Foi ali, em abril de 2019, quando eu sabia, já tinha ido no encontro com Deus, já estava lendo a Bíblia, tinha episódios de prostituição e pornografia, ainda tinha mentira no meu casamento. E aí eu falei assim, não dá mais. E aí que, na verdade, quem disse que não dá mais era o próprio Deus para mim. Não dá mais. Já era ele em você, atuando ali, né? Aí ele falou assim para mim, conta tudo pra Bruna. Eu fui para um treinamento, eu gostava de fazer treinamentos, e eu fui para um retiro quase, não era cristão, mas era a minha última saída. Por quê? Como eu tinha a ferida do abuso escondida, a Dal Watson, que é a pessoa que é responsável pelo treinamento lá, ela é brasileira, mas tem um nome, tem uma história envolvida, ela chama Dal Watson. Eu fui lá porque eu sei que ela tem história de abuso. Eu falei, eu vou lá, vai que... Me identificava, né, testemunho dela. ela trabalha ajudou muita gente a se curar disso, e sem eu conversar, sem compartilhar isso com a minha esposa, com ninguém, eu falei, eu vou. Bruna me apoiou, eu fui em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Fui, 4 dias também, igual foi o Encontro com Deus. O Encontro com Deus foi 3 dias, lá foram 4. Ali eu tive uma experiência profunda com Jesus. Sim. Que inexplicável, mas ali Jesus falou, para contar tudo para Bruna. Princípio da verdade, princípios ali começaram a vir como uma... Eu já caminhava com Jesus. Luz para você seguir, né? Para você endireitar. Total. Para ele endireitar suas veredas e você conseguir. Total. Eu já caminhava com Jesus, então por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminha comigo primeiro. E eu caminhei. Só que pra verdade entrar... Esse aqui é muito forte. Porque ele dá 3 passos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele fala a consequência. Ele dá 3 passos, essa geração nossa gosta muito de passos, né? Passo 1, passo 2, passo 3, então. Ele dá 3 passos para depois você encontrar esse Deus como Pai. O primeiro passo eu já estava fazendo, que era caminhar. Todo dia Bíblia, oração e tal, mesmo sendo pecador, e sou até hoje. Detalhe, é um esforço diário mesmo. Total. Porque a gente precisa... Olha, de verdade, no início você precisa buscar. Você insiste um pouquinho, é você perseverando na sua busca. Mas depois passa a ser uma necessidade, né? Básica. Você não vive sem. Básica. Então você precisa dar esse espaço. É tipo ir na academia. Peraí, no começo aqui eu vou estar empolgado, eu vou buscar, não vou faltar e tal. Mas vai ter dia que você não vai querer. Mas aí você insiste e vai e é vencido. E quando você volta para casa satisfeito por ter ido. Na palavra é assim também, né? Totalmente. E aí o primeiro passo, caminha comigo. Você já se viu caminhando com Deus. Ele te deu uma instrução, né? Que você teve ali. Olha, você precisa agora ser verdadeiro com a Bruna, com a sua esposa. Corrigir, remir essa situação. Essa mentira. E ao mesmo tempo, eu acredito, não sei se você já viu por essa ótica, mas como eu vejo Deus fazendo isso com você, Ele te dando a oportunidade de literalmente sair do cativeiro. Olha, você vai contar a verdade para ela. E você muitas vezes, meu Deus, mas eu não vou falar isso para ela. Meu casamento acaba aqui. Mas ele, sendo um Deus perfeito e maravilhoso, ele sabia que você, falando a verdade, ele também ia estar atuando nela. Total, e foi o que fez. E ela estaria ali para salvar o casamento também, mas vendo a sua atitude de dizer a verdade, automaticamente, essa culpa, esse peso, essa mentira, essa condenação, ela sairia. Era a mesma coisa de pegar e colocar no chão. Porque o jugo dele é zero. O fardo dele é leve. Automaticamente o jugo pesado, a mentira, a condenação é do inimigo. Pai da mentira. Que a gente não vai
dar palco para ele aqui, mas enfim. É isso aí. Olha só o cuidado dele na sua vida, falando a verdade. Total. Você passou a se sentir cada dia mais limpo, né? Total. E ali eu vi na prática, né? Já tinha cansado, muito poderoso. Já tinha cansado, Tayla, de ouvir nas pregações, dizendo que Deus é misericordioso, Pai, você só ouvia bondoso, lia. Estava ali, como eu te disse, desde o dia 29 de agosto eu leio a Bíblia. Depois tem um detalhe importante que nos momentos que eu caí novamente em tentação, eu tinha dificuldade absurda de voltar a ler a Bíblia, por vergonha, né? E só pela misericórdia do Senhor que eu conseguia voltar depois de horas, assim, para conseguir ler a Bíblia todos os dias. Era uma batalha mesmo. Mas quando Deus me falou para eu contar toda a verdade para a Bruna, ele me deixou ao mesmo tempo tranquilo, porque lá em Teresópolis eu expus lá para todo mundo tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu fazia e tudo que fizeram comigo na minha infância. Ali botei tudo para fora. E eu também falei para todo mundo que estava ali que não era cristão, eu falei, aliás, além de ter contado tudo aqui para vocês, eu também vou contar tudo para minha esposa. Falaram para mim, Bruno, não conta. Porque se você contar, tinha gente que eu conhecia lá também no treinamento, que acabei encontrando lá, achei que não ia encontrar ninguém, tinha algumas pessoas que eu conhecia lá, e foi bom essas pessoas estarem lá. Bruno, a Bruna vai separar de você, já tá resolvido, não tá? Então você não precisa contar, você não precisa contar, não é culpa delas de ter falado isso pra mim, mas olha a vozinha. Não, imagina, você já resolveu. Já tá tudo bem. Ali eu vi, realmente eu tenho que me entregar de corpo, alma e espírito. E aí, ali foi a minha transformação. E mais ainda, você agora já temia um só. Um só. E era o único que te importava. Total. Seu relacionamento direto, vertical, né, que a gente fala. Total com ele. Não, peraí, aqui é entre eu e Jesus. Tá bom, as pessoas falavam, aconselhavam na ótica delas e tá tudo bem. Todos com boa intenção. Sim. Mas ali era Deus te dando a instrução e você falando que ele falou com você, tendo essa paz. Porque a paz, ela é um sinaleiro importantíssimo, né? Total. Perfeito, amigo. É realmente o sinaleiro, é a paz. E aí, quando você experimenta a paz de Cristo, você começa a ver que realmente é uma paz diferente, porque ela excede o entendimento, excede a nossa mente. E ali... Você conseguiu falar com ela? No mesmo dia que eu cheguei de São Paulo, cheguei em São Paulo, no mesmo dia, na mesma varanda que eu quase me matei 3 vezes, também, porque ali era um canto que ficaria bom, ela sentou na cadeira de praia, eu sentei na outra cadeirinha de praia, e ali eu despejei tudo, eu soltei um rojão na mão dela, né? Mas ali eu vi que eu tenho um Deus Pai, Ele é vivo, protetor, misericordioso, bondoso e não me enganou. Porque isso é uma das coisas que a fé cristã nos traz, é a certeza de que eu não vou ser decepcionado por Deus. Mas eu só consigo ter isso quando eu passo. Então eu precisava ter a certeza de que eu não seria decepcionado por Deus. Não adianta também a Bíblia dizer se eu não viver, não adianta a Bíblia dizer se você não viver. E eu vivi na prática dessa maneira. Eu vou contar tudo pra Bruna. Se Deus é comigo, como ele disse que vai restaurar meu casamento, ele vai restaurar. Dito e feito. Confiou no caráter de Deus. Total. Ela me perdoou depois de 7 meses, eu tenho essa data contada. 7 meses, a gente foi fazer terapia de casal, fizemos a nossa parte, não tínhamos uma terapia, uma terapeuta disponível, que a gente queria uma terapeuta cristã, Deus colocou, se tornou uma amiga nossa e foi perfeito, assim. E aí, Bruna começou a entender quem Jesus é e principalmente o perdão de Jesus. Foi aí que ela foi conhecendo Jesus? Foi ali. Meu Deus, olha isso. Foi ali. Ela vendo a transformação na sua vida. Ela batizou em 2019, ela começou a conhecer depois de tudo isso. Uau. E aí ela teve uma experiência pessoal com Cristo, que o Cristo disse para ela, assim, de forma audível, por que você não perdoa ele, sendo que eu já perdoei? Uau. Ele se arrependeu. Olha isso. E aí a gente começou a fazer treinamento para homem. Glória a Deus por isso. E eu já escutei assim, Bruno, vamos treinamento para homem. Tudo bem, eu conto essa história, né? Conto, na verdade, mais detalhes que não cabe aqui. Parte mais masculina. E aí, eu posso contar 99%? Porque você não pode deixar de lado, né? Eu falei, irmão, não, para com isso. Ou é ou não é. Ou é quente ou é frio. Ou vai ou não vai. É 0 ou 1, como eu vim da área de tecnologia. A própria Bíblia diz isso, ou é quente ou é frio. Morno, não. 0 ou 1. Ou vai ou não vai.
E, cara, e hoje não eu digo isso com meia verdade. Não tem, porque todo mundo que conhecia a Bruna sabe, eu conhecia a Bruna, então eu vi que a fé funciona. Sim. Eu vi que Deus era com a gente. Sim. Porque ela me perdoou, era impossível. Por mérito, é impossível o perdão. Porque eu contei tudo para ela. Sim. Só que eu contei tudo também desde o abuso. Sim. Contei tudo desde as feridas que acabei passando e tudo mais. Então, a Bruna é extraordinária, né? Eu te amo, meu amor, porque... Bruna, eu quero muito ouvir seu testemunho, vem. Você precisa vir aqui. Tem que vir. É um testemunho muito forte também. Então, aí onde entra a questão da nutrição emocional? Depois que a gente restaurou nosso casamento, em 7 meses, Deus restaurou nosso casamento, aí Deus pediu para eu tomar uma decisão, terceira decisão mais difícil. A primeira foi pedir as contas de uma carreira que eu tinha quase 15 anos. A segunda, de contar toda a verdade para a Bruna. E a terceira, abre mão da nutrição emocional, porque não é isso que eu tenho para você. Você vai ser sócio da Bruna, vocês vão abrir o CNPJ de vocês e você vai ser evangelista. E aquela palavra se cumprindo. E Deus usou a Bruna para quando começou a pandemia, dia 18 de março de 2020, ela falou: abre uma live hoje para ensinar tudo que Deus está te ensinando, porque as pessoas precisam de fé, tá todo mundo agora trancado, lockdown, precisa de fé, abre uma live, vamos abrir uma live hoje. E vocês também destruídos ali, né? Vivendo situações, todo mundo com medo, mas eu falei, se dispôs. Mas eu não vou abrir essa live para levar a palavra. Não, mas você vai? Não vou, vai. Aí Deus usou a Bruna para insistir em mim, para abrir essa live, dia 18 de março de 2020, aonde? Na varanda de casa, que eu quase me matei, por 3 vezes. Olha, desde o momento em que você falou no começo, você falou sobre a situação de 3 vezes ele tenta se matar. Essa varanda foi um local que geograficamente marcou ele por isso. Exato. Quase tirando a própria vida ali. Depois, porque olha só onde eu fui, mas eu comecei a pensar na remissão dos pecados, porque Jesus ele veio numa perfeição tão grande, né? E ele veio remindo cada erro de Adão. Exato. Amém. E na sua vida, sabendo quem é você, na intensidade em que você vive as coisas, olha o lugar onde você teve a oportunidade de remir alguns erros, de corrigir alguns pontos e de recomeçar, de literalmente nascer no Senhor, porque é a sua primeira live, falando desse Cristo, desse Jesus, desse Espírito Santo tão poderoso, foi lá, te curando, foi ali naquele lugar onde a sua morte estava planejada por alguém que queria só te destruir. Exato. Então, olha só os detalhes de Deus, gente. Maravilhoso. Porque é tão simples que as pessoas às vezes não percebem. Por isso que Jesus ele fala que, vou parafrasear aqui, mas a gente sem ele somos cegos. Cegos guiando cegos. Por mais boa intenção, por mais ajudar pessoas que você ajuda, a gente é cego guiando cego. E então, até um beijo no coração de todo mundo da família JC, que eu vou, com certeza, eu compartilhei esse vídeo, esse podcast que a gente estava fazendo aqui, esse papo tão bom. Tem uma galera que acompanha desde essa época, e a gente fala que é a varandinha de guerra. Quantas pessoas não foram remidas ali? Quantas pessoas não foram perdoadas por Jesus? Entenderam quem Jesus é, entendeu o perdão de Jesus ali naquela varandinha de guerra. Sim. Então, virei empresário, coisa que hoje, isso que você leu no início, tudo isso não foi planejado por mim. Sim. Empresário? Não. Dele. Evangelista? Muito menos. Escrever um livro? Não, era bom de matemática. Se é que eu posso falar que eu era bom, mas eu gostava de números, ia bem em matemática. Redação? Não. Mas isso aí é o que Deus faz. Capacitação dos céus, literalmente. Que também está na Bíblia, a história de várias pessoas incapazes. Moisés era gago, Jeremias não sabia falar. Pedro, que foi um apóstolo. A equipe de Jesus era totalmente improvável. Sim. Então é assim que ele faz. E assim, você... É nesse momento, então, que nasce o Cola na Videira ou foi um pouquinho à frente? Ele nasceu ali, mas não chamava Cola na Videira, né? Entendi. Porque também a gente não sabia, era para abrir uma live. É porque, na verdade, é um quebra-cabeças que você vai encontrando e construindo com as pecinhas, né? A gente nunca sabe tudo de uma vez. Exato. E, ao mesmo tempo, isso é maravilhoso. Também. Hoje eu vivo intensamente esse estilo de vida. É só hoje. É só hoje. É só hoje. Então...
Não sei também, né? Porque pelo fato de eu ter sido viciado, e todo viciado alguém que é viciado, quando é curado, ele começa a viver o só por hoje, né? Os alcoólatras são assim, só por hoje, só por hoje. Eu canalizo essa energia também com Deus, e o próprio Jesus disse, foca só no hoje. Cabe a cada dia o seu próprio mal, cabe a cada dia a sua própria dificuldade. Sim. Busque o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, uma live, abrimos. Aí, dia seguinte, vamos abrir de novo? Vamos. É o caminhar. Abrimos a terceira, quarta, quinta, sexta. Hoje, gravando esse podcast com você aqui, 1.115 lives, né, Sansa? 1.115. 1.115 lives. Como isso é possível? Fala pra mim. 1.115 dias. Dias. E aí, a gente tem a Betininha, já a gente fala, mas quando a Betina teve até 7 meses de Betina, hoje ela tá com 1 ano e meio, era literalmente de domingo a domingo, sem falhar. Domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Aí depois que eu tenho agora minha família, de sábado e domingo o Senhor falou, agora você se recolhe. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade comigo, deixa que o povo também vá buscar por conta no sábado e no domingo, guarda a tua família. Aí ele me ensinou outras coisas muito legais também. Então, porque é muita exposição também, você ficar de domingo a domingo, tela, Instagram, você sabe. Sim. Somos tentados à vaidade, somos tentados a várias coisas. Muito. Então, é muito importante para mim hoje, por exemplo, esse tempo recluso de sábado e domingo, onde eu esqueço o celular. Entendeu? Então, o Cola na Videira, ele nasceu lá, hoje a gente tem o entendimento, mas não era nem esse nome. Era no Instagram da Bruna que a gente fez. A Bruna tinha um engajamento importante ali, um engajamento bom. Então, ela ousadamente também abriu o Instagram dela. Bruna é terapeuta, vamos falar de Cristo aqui agora. E aí, 1, 2, 3, 4, e aí cada coisa que a gente viveu com o Senhor. Nossa, meu Deus. Meu Deus. E ela também abraçou isso com muito amor. Abraçou a causa, ela foi ali coluna. Obediente, né? Foi literalmente guiada em espírito para ser essa parceira, né? E foi buscando na palavra que você, ao mesmo tempo... Eu vejo muitos pontos aqui maravilhosos, mas como professora eu te falo isso. A maneira de como eu mais aprendo é ensinando. Que legal, você é professor, né? Você já ensinava antes e agora você ensina na palavra, né? Na palavra também. Que legal. Na palavra também. Legal. Mas nada te ensina mais do que a responsabilidade de ensinar. Falar de Deus é uma responsabilidade muito grande. Demais. Falar de qualquer coisa é uma responsabilidade muito grande, mas falar de Deus... Pelo amor de Deus, vocês não têm noção de quanto eu demorei me aceitar aqui sentada hoje falando com vocês. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso ver que Ele te escolhe. Você sente isso? Sim. E eu falo isso sem vaidade, tá? Eu falo isso num lugar de, meu Deus, como assim? Eu? Mas ao mesmo tempo, obrigada, te amo, né? Sim. E as lives, de algum modo, elas têm um papel muito importante na sua edificação, na edificação da sua casa, porque para estar ali cumprindo esse propósito, você também buscou muito mais, você também foi nutrido de um modo diferente. Muito mais. E isso vem reverberando, né, nos seus negócios, em tudo que vocês fazem, no projeto para treinar pessoas, no casamento, vivendo milagres, né? O Cola na Videira foi uma revelação na Bíblia que você teve. Total. Você se identificou nesse nome também? Como que foi isso? Como que nasceu? Porque o que acontece? Uma coisa que eu não contei aqui, 5 dias antes de começar a pandemia, eu subi no monte com 3 amigos meus. Na verdade, um amigo e 2 colegas que eu conheci lá. Antes de começar a pandemia. Dia 13, uma sexta-feira, famosa, né? Sexta-feira 13. Dia 13, né, de março de 2020, uma sexta-feira. Eu subi no monte. E subindo no monte... para orar. Se você que não sabe o que é monte é só um lugar onde as pessoas buscam a presença de Deus sem interferência. Sem barulho. Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente, é onipotente, mas ali você se desliga e ora. Tem um momento de oração em comum, entre irmãos, mas tem muitas horas ali, ou minutos que você fica orando, é você e Deus e acabou. E subindo ali, tá? Eu falei assim, Senhor, ali eu já tinha entendimento e tal, não sei o quê. Sim. Eu falei, Senhor, eu quero a fé desses caras. Eu não tenho isso daqui. O primeiro passo é a gente admitir as coisas. Reconhecimento. Reconhecer. Sem dúvidas. Eu não tenho essa fé que esses caras carregam. Principalmente é do Niltinho. Niltinho Amâncio, um beijo no teu coração, Nilton.
E o Newton, a gente trabalhou junto na Cielo. E eu brinco com ele, mas na Cielo você não pregava pra mim. Você tinha que falar comigo. Por que Deus não te usou? Sim. Mas enfim, era uma brincadeira, isso daí. Mas aí subindo o monte, eu falei, eu quero essa fé. E Deus já tinha me falado através de uma pessoa que ele ia me dar um presente. Eita, meu Deus. É assim, ó. Em janeiro, Deus usou uma mulher e falou assim, ó, Deus vai te dar um presente. Você que tá de preto aí, garoto, é você mesmo. Deus vai te dar um presente. Olha só. E na minha cabeça, assim, eu não quero presente. Porque aí quando fala presente, parece que é coisa material. Sim, recompensa. Recompensa, emprego, porta que vai se abrir, carro, não sei o que. Não, eu não quero isso. Aí ela falou, não, mas... Aí eu nem falei nada, mas estava pensando. Ela falou, mas não é isso aí que você está pensando. Caramba. É um presente diferente. Olha. Você vai saber... Você vai receber, eu também não sei qual é, mas você vai receber. Quando você receber, você vai falar assim, esse é o presente do Deus vivo. E foi sem eu saber lá no monte. Quando eu subi no monte, eu fiz essa oração, sem concatenar. Aí eu fiz essa oração que eu queria isso. E aí no monte eu fui batizado no Espírito Santo lá. Meu Deus, que coisa mais linda. E no meio do processo lá em cima no monte... Ali você já recebeu aquela... Sim, porque um cara veio orar por mim... A resposta do seu pedido, né, da sua busca. Sim. Ele veio orar por mim e no momento ali do quebrantamento, também inexplicável, o rapaz lá, ele falou assim, estende as suas mãos. E eu já chorando, né, tá? Daquele jeito, chorando, derramando. Estende as suas mãos. Eu sou essa pessoa, em qualquer lugar também. Chora, irmã, chora. Chegou a hora de receber o presente. Eita. Na hora que ele falou isso, na hora eu lembrei, foi uma bispa. Lembrei da bispa, voltou, eu falei, meu Deus. Aí que o negócio pegou fogo. Abra sua mão. Aí eu abri. Aí ele falou assim, tá aqui o presente. A Bíblia. Agora pega a Bíblia e vai trazendo aqui. Aí eu fui trazendo, eu achei que ele ia colocar no meu coração. Aí ele fez assim, ó. Eu lembro desses detalhes. São detalhes que como uma vivência pessoal minha, mas eu creio no poder do Espírito Santo nesse podcast que está abrindo a sua consciência daí. Vocês vão conseguir e creio que tá imaginar falando com ela também. Sim. Aí, na hora que ele veio trazendo, ele falou assim, não é aqui não, é aqui, ó. Desse jeito, não é aqui não, é aqui, ó. Na boca. Deus. Agora você vai abrir a tua boca. E aí ele começou a ter uma visão de que saiu um rolo de papel da minha boca. Meu Deus, gente. Então ele falou assim, a partir de agora você só abre a boca e fala aquilo que Deus está mandando você falar. Eu saí de lá, acho que poderia me jogar numa maca, flutuando. Joga para um lado, joga para o outro. Muito bom. Gente, peraí. Processo pelo amor aí. de Deus, é porque eu, de verdade, Espírito Santo, que eles sintam a tua presença na casa deles. Glória a Deus. Amém. Como eu estou sentindo aqui. Amém. Porque eu acredito que, por mais que a gente não se sinta merecedor, cada um de vocês, no nível da sua fé, você merece ter uma experiência com ele. Total. Gente, ó, eu porque digo isso é transformador. Isso é Romanos 12:2, quando eu te disse ali, ó, peraí, a informação é uma coisa, mas à medida em que você se permite ser transformado, esquece. É isso que acontece. São experiências inexplicáveis. É o extraordinário. Total. Você tenta explicar, você não consegue, só que você expressa, porque o que você fez aqui agora foi a expressão. Glória a Deus. Foi a expressão. Amém. Não tem como duvidar. Não tem, e por isso que nós temos que abrir a boca mesmo, assim como você decidiu abrir cada vez mais aí agora a sua boca, porque isso está disponível para todo mundo. Sim. Está na mesa. Sim. Vocês acabaram de saber um pouquinho da minha história. Se a gente for olhar com o olhar humano, eu não merecia viver essa experiência com Deus, não merecia ser escritor, não merecia estar como escritor, não merecia tocar o Cola na Videira, ser o fundador desse projeto evangelístico, mas ele me escolheu, como ele te escolheu, como ele escolhe todo mundo que desejar caminhar com ele. Você só precisa falar, quero caminhar. Então, ele só depende da sua disponibilidade. Total. Primeiro, olha só como você, eu acredito que você vai voltar, depois você vai assistir esse episódio, porque você vai se encontrar em tanta coisa aqui, porque às vezes falando você Amém. Libera, mas você vai se rever em alguns pontos e olha só, primeiro, que humildade, cara, que humildade de falar, olha aqui quem eu sou, e na dor, no nível de dor, porque às vezes a gente se permite aprofundar mais ainda na dor, mergulhar mais ainda na dor. Sabe por quê? Sabe o que é o pior? Eu falo isso por mim, Tayla falando com vocês. Quantos níveis de dor eu me vi chegando
porque eu resistia. Eu tinha medo até de verbalizar as coisas que eu passei. Só que, ao mesmo tempo, é tão poderoso o que ele faz, porque a gente busca ele no secreto. Ele mesmo fala, né? Entre no seu quarto e ore. Seu quarto é qualquer lugar onde você consiga focar só nele, abrir seu coração. O lugar mais alto que você pode estar é aos pés dele. E muitas vezes, esse nível de estrago emocional, ele te impede até de entender aonde está a origem da dor. Total. Né? Total. Só que se você tem humildade de entender que você precisa de ajuda, quebra teu orgulho. Primeiro diante dele. Porque as pessoas, infelizmente, nós somos imperfeitos e nós julgamos. Né? Só que ele não. E aí, quando você se permite a fazer cada coisa, buscar, entregar, mostrar para ele, rasgar o peito, Senhor, aqui eu não aguento, eu estou sofrendo, me ajuda. Ele vem te restaurando sim, porque ele é o especialista nisso. Você, com a sua entrega, você precisa decidir, sabe? Você precisa querer. Porque se ele poderia ter identificado isso tudo e simplesmente, beleza, vou continuar aqui mesmo, cara. Hoje em dia tem aí, terapia, tem tudo quanto é Verdade. Coisa para você se resolver emocionalmente, porque as pessoas buscam por isso o tempo todo. Sim. Né? Se drogam. Porque droga não precisa ser só a droga ilícita. A gente sabe que medicação tá aí para sabotar todo mundo. E você se permitiu viver a dor. Que é quando você se vê como um vaso sendo despedaçado, mas ele restaurando tudo, né? Total. Mas essa humildade, sabe? Amém. Porque eu vejo que, principalmente pelo que você expôs, para o homem, isso é muito difícil. E muitas vezes para o homem, perante a esposa, ou para o homem perante os filhos, ou até perante os próprios pais. Porque no momento em que você se reconhece como filho, quem era você como um filho do seu próprio pai e quem é você talvez sendo pai de alguém? Que referência de paternidade você tem? A melhor referência de paternidade é ele. E você se sente um menino a vida inteira nos colos desse pai. Total. Alegre como uma criança. Que a gente vê essa evolução, né? Essa simplicidade, essa humildade. E o que eu mais desejo, Tayla, nesse momento, assim, sabe? Desde, principalmente quando começou o Colo na Videira, eu só quero transbordar essa alegria de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele disse, deixo com vocês a minha alegria. Deixo a paz, mas deixo a alegria. E a minha alegria ninguém tira. Tá bem claro. E logo após a parábola da videira. E aí deixa eu só te falar por que você me perguntou, né? Não era o nome Colo na Videira, mas o Colo na Videira surgiu durante as lives diárias, onde eu falava muito, que chegou um momento em uma das lives que eu, logo no início, que eu falei assim, olha, você quer um resumo? Me perguntaram um resumo, eu falei assim, sabe o resumo? Resumo é, cola na videira. Esse é o resumo. Eu falei assim, cola na videira. Tipo, fica colado na videira. Olha só, você não sabe, mas eu deixei aqui separado para eu ler. Boa. De onde veio essa revelação na vida do Bruno. Amém. E você vai contextualizar e contar pra gente. Sim. João 15, capítulo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Tem uma diferença, né? Tem. Para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Meu Deus, eu tô até tremendo. É bom demais.
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Amém. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, porque ele veio como filho, ele veio como homem. Ele não veio como um Deus, ele se colocou no lugar de obediência, gente. Para dar o exemplo. E continuando. E em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Olha que forte. Gente, de verdade. De trás para frente, o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Só que quando chega aqui, quando você está limpo pela palavra, porque ele diz que nós somos limpos pela palavra dele, ele fala, agora você vai amar, Bruno, não mais como você se ama. Você vai amar como eu te amei. Num nível muito maior do que você seria capaz de se amar. É por isso que eu preciso abrir a boca, porque ele me amou de uma maneira tal que eu não merecia. Ele me deu uma filha, ele me deu meu casamento, ele me deu uma casa. Sim. Como que eu não vou transbordar isso daí? E ao mesmo tempo não é uma troca, né? Não! Por mais que a gente queira recompensar ou retribuir, é impossível. Então tudo que a gente faz ainda é pouco. É pouco. E sabe o que é mais foi aí que nasceu. Foi aí que nasceu. Conta. E aí... Você ia dizendo. Foi porque me insistiam, como a gente fala com muitas pessoas que não são cristãs, tem muito cristão, mas tem muita pessoa... o projeto evangelístico, então é para levar essa mensagem do Evangelho de Jesus para pessoas que não conhecem. Sim. Ateu, outras religiões e tudo mais, não importa, é alcançar as almas, até a última alma, como a gente fala todo dia, até a última alma. Então me perguntavam um resumo, não resumo, então cola na videira. Por quê? Porque essa parábola que Jesus contou ensina tudo. Agora, quando se em algum momento você falou assim, da importância da gente meditar e mergulhar e ficar ruminando, essa é a palavra, ruminar. Sim. Quando você rumina e você vai atrás de entender o que é a videira, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia que a videira era uma árvore que dava uva. E sabe o que é engraçado? Na casa da minha avó, que eu amo de paixão minha avó e meu avô, e vivi minha vida nas minhas férias em Caraguatatuba, em São Paulo, uma praia do litoral norte, a garagem da minha avó era coberta de uma videira. Meu Deus. Só que a minha família falava parreira, e de fato é também, mas era uma videira que dava uva. A vida toda eu estava debaixo ali da videira. E a videira é uma árvore, acho que não é a única, mas ela tem uma característica que quando você pega um galho que está jogado no chão e faz um processo de enxerto, que é você inserir tecnicamente na agricultura um galho na árvore, dá fruto. Sabia disso? Só pelo fato de estar conectado com ela. Sim. O próprio Deus falando pra gente que ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, ou seja, o Deus que criou a videira no mundo, criou. Ele criou já sabendo que ele ia dar essa parábola. Ou seja, não há como não tem como não dar certo para uma pessoa que decide andar com Jesus. Porque ele enxerta e dá fruto. Só que tudo vem dele. Então, por exemplo, pede o que você quiser, Bruno, que eu vou dar. Na verdade, você está pedindo a vontade dele. De tão inserido que você está nele. Sim. Esse é o ponto. Sim. Então, essa foi por conta dessa parábola que surgiu o nome Cola na Videira. E o Cola na Videira é um convite. Tem, de fato, exercido esse propósito, né? Você tem conseguido alcançar esses lugares e as pessoas ali. Eu vejo que você teve uma live que... Não sei quantas pessoas aceitaram Jesus ali de manhã. Você estava lá, né? Estava na live. Foi esses dias, né? Foi. E é muito delicado, mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas pensam assim, lá vem, vai falar de Jesus. Lá vem, vai falar de Deus, não é? Mas é porque não tem como falar de nada se não falar dele. Então vocês vão ter que engolir a gente. Nesse sentido. Em que sentido, Tayla? Vocês não tem que me suportar, não é pela Tayla, não é pelo Bruno. Mas ao mesmo tempo que nós estamos fazendo, também não é por nós, mas acaba sendo por você que está aí do outro lado, sabe? Verdade. Porque eu vejo hoje, quando a gente falou ali no início, você falou do seu Silas, eu falei da Laira, da minha irmã. Algumas pessoas não desistiram de nós.
E o mínimo que a gente faz é não desistir dessas outras pessoas. É o mínimo que a gente pode fazer. Porque é muito mais fácil desistir da gente mesmo. Mas às vezes por amor a alguém, você supera uma dor que está em você. E olha que loucura, é a expressão do amor de Cristo também. Total. Né? Por isso que eu vim até com essa camisa aqui do pessoal da Yesu Store, Jesus Saves. É muito fácil falar para você, Jesus Saves, como Jesus salva, como eu ouvia, mas falar apenas isso não resolve. O que resolveu a minha vida, que eu contei aqui para vocês, me rasguei aqui por inteiro, eu decidi andar com Jesus Cristo através da Bíblia e, claro, outras pessoas, como foi o Silas, foram pessoas que me deram apoio espiritual, apoio emocional, que conhecia mais a palavra do que eu, mas o segredo é caminhar para em algum momento você ter um encontro com a verdade e para que em algum momento você receba a vida que ele pode dar em você. Ele pode inserir essa vida em você. Posso falar do nascimento da minha filha? Pode. Rapidamente? Pode. 5 dias antes da Betina nascer. Vamos terminar com a história da Betina. Pode ser? Pode. Tem que honrar o nome de Jesus aqui, porque 5 dias antes da Betina nascer, eu estava lendo a Bíblia, como de costume. Segunda Crônicas 20. Nunca tinha lido. Nunca lembro, nunca tinha lido. Mas nunca li a Bíblia toda. Cara, eu acho que eu já li quase toda. Passou despercebido. Mas não, eu nunca peguei de ponta a ponta, porque eu não, pelo menos pra mim até hoje, pra mim não funciona eu ler a Bíblia, pegar assim que nem um livro. Eu preciso ruminar ela. Sim. Eu preciso falar, Deus, onde você quer falar comigo? Não é uma leitura. Não é uma leitura. Aí a primeira vez que eu fui pra 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 20, a oração de Josafá. Meu Deus, quem é Josafá e tal? E aí eu lendo ali, oração maravilhosa, né? Josafá era rei de Israel e estava em apuros. E havia uma guerra, e ele sabia que ele ia perder aquela guerra, e ele teve medo, a Bíblia diz, e ele decidiu buscar o Senhor. E aí tem a oração de Josafá, que é linda. Depois você lê, medita, rumina. 2 Crônicas 20. Rumina nessa oração. A oração de Josafá, cheio de medo, mas ele decidiu buscar o Senhor. Beleza. Aí o livro, que incrível. Faltava uma coisa para montar. Ei, terminei meu devocional. Faltava uma coisa para eu montar na minha casa para receber a Betina. A Bruna já estava para nascer a qualquer momento. Qualquer momento. Betina estava para nascer a qualquer momento. Desculpa, a Betina estava para nascer a qualquer momento. A bolsa da Bruna poderia estourar a qualquer momento. E tinha um carrinho que a gente ganhou. Um carrinho não. É tipo uma cadeirinha que se movimenta, toda cheia de tecnologia que a gente ganhou. E eu não conseguia montar de jeito nenhum. E a Bruna tava, você não monta, você vai deixar pra última hora, que não sei o quê. Eu falei, calma, eu vou resolver isso daí. Beleza. Aí eu falei, vou lá na Alô Bebê e vou resolver. Aí ela, Bruna, a gente ganhou. A gente não comprou lá. E eu já fui lá na Alô Bebê e nem fui muito bem atendida. Você vai lá? Eu falei, eu vou. O senhor é com a gente. Eu vou lá com toda a educação, vou perguntar se alguém pode me ajudar a montar. Eu não consigo montar. Fui, na maior inocência. Fui. Cheguei lá, do meu jeito, e tudo bem, não sei o quê. Aí veio um cara na minha frente, me atendeu super bem, me ajuda aqui, não sei o quê, me ajudou. Até ele teve dificuldade pra montar, tá? Porque é complexa pra montar, mas vai vendo. No final eu falei, meu Deus, me desculpa, eu não perguntei o seu nome, você me ajudou, minha filha vai nascer a qualquer momento, cara. Desculpa, perdão, qual o seu nome? O cara olhou pra mim e falou assim, Josafá! Meu Deus! E aí? Qual ser? Aonde em Minas Gerais que você veio, tem alguém que chama Josafá? Não conheço nenhum Josafá. Você vai na Alô Bebê aqui, depois eu te passo o endereço. Você conhece algum Josafá? Eu não conheço. Cara, se você conhece um Josafá, não, né? O editor disse que não conhece, não. Você que tá aí no YouTube, escreve aí. Você conhece ou não conhece alguém que chama Josafá? Loucura. Lá, Alô Bebê, aqui pertinho, tem um cara lá que monta as coisas e tal, chamado Josafá. O profeta. Eu falei, Josafá, você não tá entendendo. Eu li a Bíblia sobre a oração de Josafá hoje. Aí, é por isso que minha mãe me deu o nome de Josafá, por causa dessa oração. Aí a gente deu risada, liguei pra minha mãe, falei, mãe, olha isso, que lindo que Deus tá fazendo, mas... E aí, contei pra Bruna, voltando com a cadeira prontinha pra receber Betina, o Espírito Santo fala assim, então, maravilhoso, né? Maravilhosa essa conexão. Pois é, eu queria a sua atenção. Leva a palavra a sério. Ele falou assim, eu queria a sua atenção para dizer que essa é a palavra que você vai se apoiar na próxima batalha. Sem eu saber que batalha era. Era um domingo à tarde. Início da tarde. Ou quase meio-dia, talvez. E eu falei, Bruna também já madura na fé um pouco. Eu falei, Bru, então,
é para nossa próxima batalha, tá? Maravilhoso ir lá no LOBB, montar a cadeirinha, resolver o Legal. problema, Josafá e tal. Beleza, mas é a próxima batalha, a gente tem que lembrar disso. Dito e feito. Na quinta-feira, foi no domingo, na quinta-feira a Betina nasceu. E quando ela nasceu, tão esperado o parto, ela não respirou e foi para UTI, sem a gente entender o que estava acontecendo. Ela foi para UTI, ficou um tempo lá. E quando a gente viu a Betina indo para... Quando a gente viu ela já lá dentro, depois de horas, depois de sei lá quantas horas, já estava demorando para a gente ver ela, a gente viu ela de uma forma que a gente não queria ver. Né? Com acesso aqui, com não acesso era a experiência aqui, que você estava esperando viver foi com o tudo nascimento do jeito dela, do Senhor. Né? Pela expectativa. Tudo. Então, ali Bruna desabou, né? Mãe. Meu Deus. Eu ia desabar, já estava desabando, na verdade, no gerúndio, quando o Espírito Santo me lembrou, vem pro quarto. O médico não tinha vindo falar com a gente ainda. Aí eu falei, Bruna já me conhece, falei, vou sair, tá? Já volto. Segura as pontas aí. Ela já sabe que eu vou orar. Fui orar no quarto, joelho no chão do quarto do hospital. A Bíblia, que é a Bíblia, inclusive, que a capa é este livro de Jesus. Qual foi a palavra que eu te dei no domingo? Aí eu falei, meu Deus. Aí eu abri, li a oração de Josafá. Ali o Espírito Santo me fez assim, ó. Agora eu te faço de novo e você vai ser coluna aqui forte para ajudar a Bruna nesse momento. Eu saí do quarto, sem brincadeira, eu entrei... O dom da fé literalmente sendo manifestado. Destruído. Não queria ver Betina, não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia nem o diagnóstico. Mas ali o médico poderia falar que era câncer, que era um rim, 2 rins, não sei o que, podia falar o que for. Eu escolhi, eu saí daquele quadro e falei assim, eu escolho a palavra do Senhor. Sim. Porque você falou comigo no domingo. Sim. E tá me lembrando aqui. Aí foi o que fez a gente suportar e acabou sendo só 5 dias. A gente não sabia quantos dias iam ser. No primeiro dia, veio o segundo dia, terceiro dia, 5 dias. Mas fortaleceu você de um modo totalmente que diferente. É isso que a palavra faz. Também. Vocês passaram por aquilo ali com uma outra ótica, né? Total. Que sem dúvidas isso é o que muda na vida da pessoa, do cristão que de fato vive uma intimidade com o Senhor, né? Cara, se eu não tivesse Cristo, tudo. Se eu não tivesse colado na vida dele, se fosse o Bruno de antes, o Bruno que morreu, que aquele Bruno morreu. Se fosse o Bruno de antes, eu ia dar pitaco lá nos médicos, eu ia fazer um escândalo, eu ia querer saber tudo, eu ia ser o cara mais insuportável do mundo naquele hospital, porque eu ia querer o controle. Sim. Porque é a minha filha. Eu aprendi mais uma vez a soltar o controle e deixar o Senhor trabalhar. E ele fez tudo. Tá linda, maravilhosa. Depois você vê lá no Instagram, eu te mostro foto dela. Maravilhosa, Betininha. Milagres e milagres. Né? Que coisa mais linda. Querido, só posso te agradecer, pedir que o Senhor venha te retribuir. Amém. Primeiro, a sua disponibilidade. A gente é colega de estúdio e ele estava gravando desde cedo. E muito obrigada, que o Senhor continue multiplicando, abençoando a sua casa. Amém. Eu que e agradeço. Que as profecias venham a se cumprir. Eu quero ser testemunha. Poder estar ali também vendo a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Amém. Através da sua descendência. E conta comigo. Renovamente está de portas abertas para você. A Bruna já está convidada, tá, Bruna? Não, ela vem com certeza. Já falei para ela que eu vou conectar você com ela. E eu quero ver o Renovamente aí para você levando o amor de Jesus, quem Amém. Jesus é para as pessoas, Brasil todo, mundo todo. Amém. Viu? Que Deus te use Amém. Aí em todos os episódios. Amém. Viu? Amém. É o que eu te falei no início aqui. Não é sobre mim. Então, quem estiver compartilhando, por exemplo, não está compartilhando pela Tayla. É verdade. Está compartilhando pelo reino. Quem estiver curtindo, não se limite em curtir por mim ou pelo Bruno. Mas pelas pessoas que vão ser alcançadas com o engajamento, com a entrega dos vídeos, né? Compartilhamento, se inscrever no canal, poder ajudar a gente é você lançando uma semente, né? E eu finalizo deixando esse convite para as pessoas. Eu tenho certeza, caramba, é impossível não receber algo de um testemunho tão forte, né? Tão poderoso, tão extraordinário. Porque aqui você só tentou traduzir tudo que você viveu, né? Então, você que está aí do outro lado, me diz de onde você é, o que você recebeu disso, como você sai agora desse segundo episódio, o que isso te trouxe, que mensagem, qual frase dele talvez mais pegou para você, mais bateu no seu coração, falou, poxa, isso aqui serviu para mim. A gente quer te ouvir. E, ao mesmo tempo, estamos aqui por ele,
para ele, por meio dele, mas é claro, para que isso tudo tenha um impacto na sua vida, na sua casa, na sua família. É isso, querido. Muito obrigada. Cola na Videira é o convite. Tamo junto. Cola na Videira, gente. Tamo junto. Vamos deixar o Instagram aqui. Tem canal no YouTube. Tem canal no YouTube. E todos os dias você faz as lives? De segunda a sexta, às 8 e 8 da manhã. Segunda-feira à noite a gente tem um encontro no Zoom, à noite, pra gente se conhecer olhos nos olhos. Olha Família só, cresce. gente, vocês vão encontrar relacionamento, vão poder estar próximos do Bruno e da família. Exato. Então, pelo amor de Deus, vocês precisam colar no Bruno, colar na Videira e, né, comentar também. Quero ver vocês fazendo barulho lá na rede social dele. Tamo junto. Deus abençoe, querido. Amém. Gente, um beijo, que Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Amém.